Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 19 de abril. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Grupo Imetame recebe licença para a construção de porto em Aracruz, que vai gerar 1.000 empregos. Incêndio destrói floricultura em Vitória. Um curto-circuito pode ter provocado fogo. Casos de conjuntivite preocupam moradores em um bairro de Vila Velha. Lei que aumenta a pena para motorista que dirigir embriagado entra em vigor. E no estúdio, uma entrevista sobre o esquema de vacinação contra a gripe que está sendo montado pela Prefeitura de Vitória. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. O Grupo Imetame recebeu hoje do Instituto Estadual de Meio Ambiente a licença para a construção de um porto em Aracruz, que vai gerar mais de 1.000 empregos. Com a obra concluída, a cidade deve se consolidar como um polo portuário capixaba. A nova licença foi assinada no gabinete do governador nesta quinta-feira. Artung falou da importância do porto para a economia e desenvolvimento do estado. Um novo porto no estado do Espírito Santo, com um calado maior, podendo receber navios que hoje não chegam aos portos brasileiros. Quer dizer, isso nos leva a afirmar que é um momento histórico para o Espírito Santo, para a economia capixaba, com repercussão na economia brasileira. A nova licença foi expedida devido a uma alteração do projeto do terminal industrial, realizada pela empresa. Para isso, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA, precisou fazer uma nova auditoria no local. Tem toda a avaliação de impacto socioeconômico que é preciso garantir para que o porto tenha a melhor convivência possível dentro do município e que a gente possa potencializar mais os impactos que venham de forma positiva e menos as de negativa. Algumas obras do novo porto já foram realizadas e outras devem acontecer para a implementação do projeto. O investimento inicial é de cerca de 590 milhões de reais. Nós iniciamos algumas obras, algumas coisas, já temos galpão produzindo, já temos uma terraplanagem iniciada e tal. A sequência agora são outras liberações que elas vêm, né, após essa LI, são outras liberações que acontecem aí, no âmbito federal, aí, nas instituições federais. Mas as coisas estão muito bem encaminhadas, graças a Deus, e eu acredito que muito em breve a gente verdadeiramente começa a obra, que essa grande obra é no mar, né? No mar nós vamos esperar um tempinho ainda, mas começamos em breve. A fase de implantação do porto vai gerar 350 empregos diretos. Durante a operação, a expectativa é ainda maior, 1.100 vagas. O secretário estadual de Desenvolvimento destacou a importância do novo porto na geração de empregos e na contribuição para a logística capixaba. Coloca o Espírito Santo num novo patamar de prestação de serviços na área portuária, com possibilidade de grandes navios para a área de carga geral, containers, serviços de petróleo e gás, e muito interligado com toda a economia ali da região de Aracruz e do norte do estado. O incêndio na madrugada de hoje destruiu uma floricultura na região da Grande Goiabeiras, aqui em Vitória. O incêndio começou por volta das 3 horas da manhã. Nas imagens gravadas durante o incêndio, vemos muita fumaça e chamas altas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Neste outro vídeo, gravado de um prédio em frente à floricultura, é possível ver a altura que as chamas chegaram. A floricultura fica no bairro Boa Vista, em Vitória. À tarde, era possível ver a destruição causada pelas chamas. Este caminhão ficou totalmente destruído. No local ficavam aparelhos, estantes e outros objetos que foram completamente incendiados. O Corpo de Bombeiros esteve novamente à tarde na floricultura. O que a gente encontrou foi um galpão que era o estoque da empresa, completamente destruído pela ação do fogo. Mas é um cenário que já está considerado fora de perigo, porque já houve atuação das nossas equipes, o incêndio foi controlado, todo o rescaldo foi feito e agora está bem tranquilo, a movimentação de pessoas pode ser feita
e o proprietário já se colocou à disposição para limpar o local, restabelecer energia elétrica, voltar a um funcionamento normal da empresa. Após o incêndio, o expediente na floricultura foi suspenso e os funcionários foram liberados mais cedo. As chamas consumiram cerca de 30% do estoque da floricultura e mesmo com o prejuízo, o proprietário abriu mão da perícia do Corpo de Bombeiros para identificar a causa do incêndio. Existem na norma do bombeiro algumas condicionantes para que a perícia seja obrigatória. Nenhuma dessas condicionantes ficou caracterizada aqui. Então, a responsabilidade pela realização ou não, por querer ou não, volta para o proprietário. E ele entendeu por bem não fazer o acionamento da perícia e por conta disso a gente não vai dar continuidade na investigação das causas do incêndio. Algumas das condicionantes que obrigam a realização da perícia. Ocorrências em que gerem vítimas, mesmo fatais ou com leves queimaduras, qualquer uma dessas duas possibilidades é obrigatória a realização da perícia, quando há indício de crime e quando há o registro da ocorrência na Polícia Civil. Nenhuma dessas três ficou caracterizada e, como eu disse, a opção por realizar ou não a perícia é do proprietário e diante disso ele não quis e a gente não dá continuidade. O proprietário também não registrou boletim de ocorrência? Não. Pelo que ele me falou, não, e aparentemente não teria essa intenção, não há suspeita de envolvimento de terceiro, não há rixa com vizinhos, com alguma outra pessoa estranha ao funcionamento da empresa. A Secretaria de Saúde divulgou hoje os novos números da febre amarela aqui no estado. De 1º de janeiro a 11 de abril foram notificados 64 casos suspeitos da doença. 5 foram confirmados até agora. De acordo com as informações enviadas pelos municípios, até o momento, mais de 3 milhões de pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em todo o estado, o que representa uma cobertura vacinal de 86,31% da população capixaba. O link vai agora para o primeiro intervalo e na volta vamos ver que moradores de uma região de Vila Velha estão preocupados com o aumento dos casos de conjuntivite. Então não saia daí que o link volta já. Estamos de volta com o nosso link para todo o estado. Agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta quinta-feira para a gente. Oi, Carol, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. Começam a partir da próxima quarta-feira, dia 25, os testes para ampliação da linha verde, a faixa exclusiva para o transporte coletivo. A Prefeitura de Vitória quer estender a faixa da Enseada do Suá, na altura do Horto Mercado, até a Avenida Dante Michelini. Os estudos técnicos para a implantação da linha verde nesse trecho estão sendo concluídos pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana. No dia 12 de março, a linha verde foi implantada entre o Pier de Iemanjá e o cruzamento da Dante Michelini com a Avenida Norte-Sul. Agora, a Prefeitura quer ampliar para as avenidas Américo Buais e Saturnino de Brito, fazendo a linha verde ter uma extensão de 9 quilômetros, unindo pontos estratégicos para o transporte público. As vias vão ser sinalizadas com cones e faixas e também receberão um painel eletrônico com os avisos sobre o projeto. A extensão da linha vai funcionar no mesmo horário do trecho já em atividade, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 6 da manhã às 2 da tarde. Bom, e agora uma história muito interessante. Uma bebê de 2 meses foi salva na noite de ontem por agentes da Polícia Rodoviária Federal. A mãe da neném procurou ajuda médica no posto policial de Viana, pois a criança estava engasgada e aparentemente sem respirar. Um policial rodoviário, que é estudante de medicina, que chegava ao posto para começar a escala, presenciou a situação e prontamente ajudou a socorrer a criança. Depois dos primeiros socorros, a bebê foi levada para o pronto atendimento de Alto Laje, em Cariacica.
Bom, e a partir dessa quinta-feira, começa a valer as novas regras da lei seca no país, com punições mais rigorosas aos motoristas que praticarem crimes ao volante. A pena para lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa, passa a ser de 2 a 5 anos. E em caso de morte, chega a 8 anos de reclusão. Atualmente, a pena para esses crimes permite fiança a ser determinada por um delegado. Então, muita atenção aí aos motoristas. Bom, e agora uma novidade. Já está disponível a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação para os condutores capixabas. A partir de fevereiro, o serviço passa a ser disponibilizado em todo o Brasil. O serviço funciona por meio de um aplicativo gratuito. E o Espírito Santo é um dos primeiros estados do país a adotar o documento digital. De acordo com o diretor de habilitação de veículos do Detran do Espírito Santo, José Eduardo Oliveira, a versão eletrônica da CNH contém todas as informações dispostas num documento impresso, garantindo a autenticidade do documento e o mesmo valor jurídico da versão impressa. A CNH digital não é obrigatória, a versão digital é opcional, mas para solicitá-la, o condutor já precisa ter na sua CNH impressa o QR Code, que é um código escaneável em aparelhos eletrônicos. Esse código já existe nas habilitações emitidas a partir de 1º de maio de 2017. O condutor que não possui o QR Code na sua CNH poderá fazer a antecipação da renovação ou solicitar uma segunda via, mas o usuário terá que pagar as devidas taxas. Bom, e para encerrar, para quem gosta de um clima mais fresco, friozinho, deve estar adorando os últimos dias aqui em Vitória. A capital, mais uma vez, registrou um novo recorde de temperatura nesta madrugada. Segundo o Climatempo, Vitória registrou 19,2 graus, sendo a temperatura mais baixa nesse ano. E tudo indica que nos próximos dias o friozinho deve continuar. Para quem gosta, tá adorando, é uma maravilha, né? Adriana? Moradores da região de Terra Vermelha, em Vila Velha, estão preocupados com o aumento dos casos de conjuntivite. E é nesta época do ano, segundo os especialistas, que aumentam os riscos de surto da doença. O filho da Graziele está com suspeita de conjuntivite. Tá remelando bastante o olho dele. E aí, se você tendo que cuidar dele, se ele tiver conjuntivite... Eu vou ter que pegar, né? Fazer o quê? Já o João Miguel, de apenas 2 meses, se recupera da conjuntivite que teve. Lavar com soro fisiológico toda hora, de meia em meia hora. Pegar o algodãozinho, limpa o olho, não pode com o mesmo algodão limpar o outro. Pegar outro pedaço de algodão, limpar também com soro fisiológico, o outro olho, todo meia em meia hora, para poder ter que acabar logo. Nesse bairro de Vila Velha, na região metropolitana, alguns casos de conjuntivite já foram registrados. Mas o principal medicamento para curar a doença está em falta. É a medicação que a gente tem disponível na rede, mas no momento ela está em falta na rede de Vila Velha. Mas já está em processo de compra, a gente está aguardando chegar a medicação. A gente acredita que até o final do mês todas as unidades já vai estar com esse abastecimento. Essa é a época do ano em que a conjuntivite aparece com mais frequência. Essa época de inverno, de baixas temperaturas, a conjuntivite que mais acomete a população é a conjuntivite por vírus. O vírus é normalmente adenovírus, é um tipo de vírus que acomete a conjuntiva, que é a membrana que envolve o globo ocular, causando olho vermelho, que chamamos de hiperemia, lacrimejamento, secreção mucoide esbancriçada e, às vezes, edema de pálpebra. A orientação é procurar um médico e seguir as recomendações. Procurar o oftalmologista para dar um diagnóstico, porque nem sempre a conjuntivite é virótica. Às vezes ela pode ser por bactéria, pode ser conjuntivite química também, algum produto que caiu no olho, ou até alérgica. O tratamento das conjuntivites depende da etiologia. Se for bacteriana, você vai usar um colírio de antibióticos. Se for vírus, você vai fazer apenas a limpeza da superfície ocular, normalmente com soro fisiológico. Não aconselho usar água boricada, porque alguns pacientes têm alergia ao ácido bórico, e fazer o acompanhamento oftalmológico. Agora nós vamos ver o que é notícia lá no nosso portal R5, Emanuela Teixeira. Ei, Manu, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. A Assembleia Legislativa lançou uma nova ferramenta que vai permitir à população acessar os processos legislativos e administrativos através de uma plataforma online.
Os projetos de lei serão digitalizados e estarão disponíveis no portal Assembleia Digital. De acordo com o presidente da Casa, deputado Eric Musso, o Parlamento Capixaba é o primeiro do país a disponibilizar suas ações dessa forma. Ele também disse que o sistema vai gerar uma economia de 1 milhão por ano e deve dar mais transparência às ações do Legislativo. E proprietários de uma fazenda no interior de São Mateus e de uma oficina mecânica foram flagrados pela polícia e por técnicos da EDP furtando energia elétrica através de gato. A oficina fica no bairro Boa Vista e a fazenda, que mantém uma usina de açúcar, fica localizada no distrito de Córrego Juarana. Segundo o delegado que participou da ação, eles vão responder por crime de furto e agora terão que pagar por toda a energia não faturada durante o período da irregularidade. A EDP informou que casos como esse estão crescendo no interior do estado e, por isso, pede à população que denuncie esses crimes através de seus canais de atendimento. No aplicativo online, você pode denunciar esse tipo de crime através do site edponline.com.br e através do call center gratuito pelo número 0800 721 0707. A gente volta com você aí no estúdio, Adriana. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o esquema de vacinação contra a gripe que está sendo montado pela Prefeitura de Vitória. Então não sai daí que a gente volta já. Na próxima segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe. E em Vitória, um esquema especial foi montado para atender aos moradores da capital. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Tatiane Comério, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vitória. Tatiane, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao Link. Boa noite, Adriana. Quantas pessoas devem ser vacinadas aqui em Vitória? Qual que é a meta para a capital? Então, nós teremos cerca de 98.500 pessoas sendo vacinadas. A meta do Ministério é que cerca de 90% dessa população seja vacinada, mas a gente quer atingir aí os 100%. Bom, o ano passado, para os moradores aqui de Vitória, a vacina pôde ser agendada pela internet. Esse ano, esse esquema vai ser repetido? Sim. O agendamento online foi uma ferramenta que nós utilizamos para organizar a entrada das pessoas no serviço, né? É bom para a população e é bom para quem recebe, porque recebe com a sua hora marcada, né? No horário que se agenda. Então já começou, hoje está aberto no site da Prefeitura o agendamento e você já consegue se agendar para a próxima semana. Tatiane, mas o morador de Vitória que não tem internet, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que não tem acesso aí à internet, essas pessoas, elas precisam se preocupar ou não? Não, ela pode procurar a unidade de saúde mais próxima à sua casa, que a recepção, os servidores da unidade estão orientados e farão na hora o agendamento. Pode ser que não consiga para aquele dia, para aquele horário, mas será feito também dentro das unidades de saúde para aqueles que tiverem dificuldade. Ano passado teve muita gente que disse que não estava conseguindo fazer o agendamento, procurava em determinado posto, falava que naquele posto não havia mais vaga, procurava em outro posto, também não havia mais vaga. Por que isso aconteceu? Então, pode ser que em determinados locais a demanda é maior pela procura, então acabe antes. Então, talvez você não consiga vacinar mais próximo à sua casa, mas você pode tentar mais próximo ao seu serviço, ou às vezes se deslocar um pouquinho mais, né? A cidade ela é pequena, as unidades são várias em vários bairros, né? Então ela pode estar tentando procurar em outra unidade que não seja da sua residência. Tatiane, no ano passado também teve um problema sério, que muita gente fez o agendamento, foi lá na internet, marcou, mas não compareceu no dia da vacina. O que isso traz de problema para vocês? Então, quando você faz a sua marcação e não comparece, você tira a oportunidade de uma outra pessoa também ter feito o agendamento. Então, o que a gente pede é que, se por alguma intercorrência a pessoa não puder, que ela entre no sistema, desmarque, tem essa possibilidade e com isso o sistema ele é dinâmico, ele abre vagas. Então, por exemplo, se eu olhar
quarta-feira que vem não tem mais nenhuma vaga, pode ser que à tarde compareça a vaga porque a pessoa fez a sua, né, desmarcou, já que ela não, por algum problema, não pôde ir. E aí você acaba deixando essa vaga para quem naquele dia pode vacinar. Imprevistos todo mundo tem, imprevistos acontecem. O importante é que se você fez o agendamento e não pôde ir, que você desmarque. Agora, vão ser exigidos documentos, vão ser exigidos comprovantes de residência, ou como você disse, quem mora num bairro, se não encontrou vacina nesse bairro, pode procurar no outro? Pode ser. Não há exigência de comprovante de residência. Há exigência de alguns documentos, dependendo do grupo prioritário que você se encaixa. Se você é um idoso, obviamente você vai levar a sua identidade e algum cartão de vacina que você já tenha, né, para comprovar que você tem mais de 60 anos. A criança, a mãe pode estar levando o cartão de vacina, porque lá também é um comprovante, né, da faixa etária que é priorizada, que é de 6 meses a menor de 5 anos, né? Agora, grupos, por exemplo, de trabalhador de saúde, né? Para ele que comprove essa condição. Um contra-cheque ou um crachá, ou mesmo uma declaração da instituição. Por exemplo, se eu trabalho num hospital, o hospital pode dar um formulário dizendo que eu sou um trabalhador dali, né? Os professores, a mesma coisa, as escolas deverão dar aos professores, né? Porque ele precisa estar em sala de aula. Então, isso é importante, é para o professor que está trabalhando. Isso, é o professor que está dentro da sala de aula, que convive naquele ambiente mais fechado, próximos aos alunos, né, em ambientes mais aglomerados, que tem maior risco de adoecer e também de transmitir. Então, também é necessário que a presente da escola, que é um professor, né, na ativa, e se eu tenho uma condição especial, quem, né, tem doenças crônicas, sou doente crônico, tenho uma diabetes, se eu já faço o acompanhamento naquela unidade de saúde, ali mesmo a pessoa já identifica que ele é um usuário e tem essa condição. Né? Mas se eu sou um cardiopata, se eu sou um paciente renal crônico que faço, né, hemodiálise, então algum laudo que comprove essa condição para que ele possa também tomar a vacina. Existe alguma contraindicação? Quais são as pessoas que não devem, que não podem tomar a vacina? Então, a contraindicação é ser menor de 6 meses, se ainda não fez 6 meses, então não deve tomar, né? E se tiver alergia grave ao ovo, e aí também não deve tomar a vacina, ou se em algum momento tomou essa vacina e fez uma reação grave, um choque anafilático, então também não deve se repetir a vacina. A gente está vendo aí nos últimos dias, né, a temperatura vem caindo, essa madrugada foi a mais fria do ano aqui em Vitória, 19 graus mais ou menos, então muita gente já começa a pegar aquele resfriado. Essas pessoas podem se vacinar ou não? Não, o ideal é que não tenha febre no momento, né, que esteja gozando de saúde, que não esteja debilitado. Então não tem problema tomar a vacina se eu tiver com sintomas leves de alguma gripe. Mas se tiver com febre, não é recomendado tomar a vacina, aguarde um pouquinho. A campanha vai até o dia 1º de junho. É, né? O dia 12 da campanha, o dia D da campanha é no dia 12 de maio. O dia 12 de maio é importante lembrar que as unidades estarão abertas, então não é por agendamento. Então, se por algum motivo você não conseguiu se agendar, ou se você não pode ir durante a semana, nós também teremos os sábados que estarão abertos e a pessoa também poderá procurar, né? E é isso. Agora vamos só para encerrar nossa conversa. Como é que a pessoa faz o agendamento online? Entra lá no site da prefeitura ou tem um aplicativo que possa baixar? Então tem um aplicativo do Vitória Online ou também pelo site. O agendamento.vitoria.es.gov.br. agendamento.vitoria.es.gov.br. Isso, aí clica lá, saúde, e aí já vai aparecer a campanha de vacinação. Você escolhe ali, né, qual o seu grupo que você se encaixa como prioridade, e aí você se direciona para qual unidade mais próxima ao seu local de trabalho ou de residência você quer se vacinar. Lembrando, gente, que gripe mata. Nós tivemos o ano passado aqui no Espírito Santo 7 óbitos por causa da gripe H3N2 e a melhor forma de você se prevenir, de você cuidar da sua saúde é tomando a vacina. Então, se você faz parte do grupo prioritário, procure o posto de saúde mais perto da sua casa, não é isso? Exatamente. Então, se você é gestante, se você acabou de ganhar o seu bebê, ainda tem menos de 45 dias, principalmente os extremos de idade, as crianças, os idosos, né? Essa população não deve deixar de procurar a unidade e se vacinar. É a melhor forma de prevenir contra a gripe e influenza. Tá certo, Tatiane. Obrigada pela sua presença aqui no link. Tá, de nada, à disposição. Boa noite. Boa noite.
Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. A gente começa falando do combate da PM ao tráfico de drogas aqui em Colatina. A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu ontem mais de 1.100 pedras de crack. A apreensão aconteceu durante motopatrulhamento da equipe Força Tática no bairro Bela Vista. A polícia visualizou 2 homens na rua Floresvaldo Martins, local conhecido também como Fazendinha. Um deles portava um revólver em punho e, ao perceber a presença policial, apontou a arma em direção aos PMs, sendo repelido pelos militares que efetuaram alguns disparos para cessar a agressão. Ainda segundo informou a polícia, o homem que estava armado correu em direção ao matagal e conseguiu fugir. O outro, com idade de 42 anos, foi detido. No percurso foi localizada pelos militares uma sacola com aproximadamente 83 cargas de crack, contendo 1.149 pedras da droga. Diante dos fatos, o homem abordado e a droga foram encaminhados ao DPJ de Colatina para as medidas necessárias. Parabéns ao trabalho da polícia, né? Lembrando que essa operação aconteceu no bairro Bela Vista. O assunto agora é saúde e as mudanças climáticas estão aí. Uma hora faz calor, outra hora faz frio. E o nosso corpo? Será que resiste a tudo isso sem maiores problemas? Resiste sim, mas é preciso alguns cuidados alimentares para manter e fortalecer a imunidade do nosso organismo. E como fazer isso? Você confere agora com a nutricionista Iessa Comério. Aproveitando a mudança climática, as temperaturas caíram, muitas pessoas reclamam da imunidade, resfriam, gripam. Hoje eu vou falar sobre um grande aliado da saúde e principalmente da imunidade, que é a vitamina C. É uma vitamina hidrossolúvel. Hidrossolúvel, como o próprio nome diz, ela é solúvel em água. Ou seja, o nosso corpo não consegue fazer estoques. Se você ingere hoje, sim, você vai ter o benefício da vitamina C. Se você não ingeriu, você vai ter uma deficiência hoje desse tipo de vitamina. Ela é muito fácil de ser ingerida e de ser encontrada. Tão fácil que todo mundo consegue bater a cota por dia necessária. Mas às vezes ela é tão fácil que ninguém faz e é onde sim a imunidade acaba caindo. Na nossa alimentação, nós temos vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, são a D, E e K. As hidrossolúveis é a B e a C. A vitamina C, que é essa que nós estamos falando, ela tem uma função muito importante de anti-inflamatória e também de antioxidante. Antioxidante é uma palavra que a gente ouve muito falar na mídia, mas poucas pessoas entendem qual é o real benefício de um alimento ser antioxidante. Antioxidante é quando você evita uma oxidação, evita um envelhecimento. Então, se a vitamina C ela tem uma função antioxidante, ela combate o envelhecimento não só da idade, como da nossa saúde, o funcionamento dos órgãos, a melhora da imunidade. Por isso, ela é tão importante de ter em todas as faixas etárias. Agora, quais são as quantidades recomendadas por dia para homens, mulheres e gestantes? A recomendação difere para cada um, mas todos podem alcançar. Homens por volta de 90 mg por dia, gestantes 120 e mulheres de 70 a 80. Essa quantidade diária ela é preconizada, só que nós temos que avaliar outros fatores que poderiam fazer com que essa demanda fosse um pouco maior. Estresse, poluição, exercício físico, uso de bebidas alcoólicas e cigarro. Todos esses fatores fazem com que o corpo precise de uma dosagem um pouco maior para trazer um equilíbrio sobre fatores que estressam o nosso corpo. Agora, para alcançar essa cota é simples. Uma goiaba, por exemplo, tem em média 130 mg. Outros exemplos de alimentos e quantidades de vitamina C é limão.
Um limão tem em média 39 miligramas. A laranja, por volta de 46, 50. Já o mamão, 84. Então, se você pode colocar, por exemplo, uma fruta no seu café da manhã e no seu almoço, uns 2 tipos de vegetais e uma laranja como de sobremesa, você fecha essa cota tranquilamente, sem problemas algum. Só que tem pessoas que acabam durante uma semana inteira não consumindo nenhuma fruta, nenhum vegetal, e como a vitamina C ela é hidrossolúvel, ela tem que ter alguns cuidados no seu armazenamento para que ela não acabe perdendo todo esse potencial. Por exemplo, no armazenamento, evitar lugares com calor ou incidência de luz. Ou seja, se você tem uma fruteira que ela fica num lugar que fica batendo sol em cima, ou vai à feira, compra um monte de coisas, bota no carro, estaciona o carro no sol e deixa ali aquele sol batendo, aquelas verduras na sacola abafando, isso vai reduzir a quantidade de vitamina C no alimento. Outra coisa, se você cortou o limão, usou metade e guardou metade na geladeira, ali já oxidou. Você não vai absorver, você não vai ter disponível a vitamina C que ele teria. Ou você fez um suco e deixou com uma tampa aberta, deixou em contato com o oxigênio, assim como a banana escurece quando ela fica cortada, a maçã também, a vitamina C também perde todo o seu potencial. Então é muito importante que você possa não só, sim, comer frutas e verduras, porém dar preferência sempre que eles estejam frescos, que você abriu, consumiu, que seja naquele momento, se tiver que guardar, que seja com pote, com tampa, lacrado, e evitar que você reaqueça muitas vezes o mesmo alimento. Então você fez uma couve, ok, aí você aqueceu. Chegou na hora do almoço, aqueceu um pouco mais. À noite, aqueceu de novo para janta. Não, é melhor você deixar pequenas porções e aquecer somente na hora do preparo para que você possa manter essa concentração dessa vitamina o mais alta possível. Hoje em dia, ter uma deficiência de vitamina C é praticamente impossível, tamanha facilidade de seu acesso. Mas a sua carência provocaria o escorbuto, que todo mundo estuda na escola, naquelas aulinhas lá iniciais, que é uma inflamação da gengiva. E se isso for realmente prolongado, a pessoa pode chegar a ter inflamação da gengiva e até perder os dentes. Hoje em dia isso não acontece mais, vamos falar, a nível de Brasil. Isso acontecia antes, nas épocas das grandes navegações, que as pessoas ficavam até anos sem alimentos frescos. Então isso realmente acontecia. Hoje, se você realmente não ingerir uma dosagem de vitamina C com frequência, talvez você não chegue a ter isso, mas você realmente pode estar se expondo a gripes e resfriados, a baixar a imunidade e desencadear problemas de saúde em função disso, principalmente respiratórios. Então, se você deseja ter um aliado para a sua saúde e a sua imunidade, aumente a ingestão de alimentos fontes de vitamina C, ou seja, de origem vegetal. E dentre esses alimentos, os que têm maior concentração de vitamina C são goiaba, caju, pimentão, laranja, mamão. Das folhas, couve principalmente, em 4 folhas você consegue ter 75 miligramas de vitamina C. Então é só você variar bem o seu cardápio, deixar o seu prato bem colorido para que ele fique mais gostoso e mais saudável. Dicas importantes com a nutricionista Iessa Comério para você fortalecer e manter a sua imunidade. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. Uma cirurgia menos invasiva e com melhor recuperação de pacientes com endometriose foi realizada pela primeira vez aqui em Linhares na última semana. O procedimento foi realizado pelo médico Cláudio Crispi, que é referência nesse tipo de cirurgia. Aquela dor que muitas mulheres encaram como apenas uma dor de cólica pode não ser um simples problema. As buscas por soluções caseiras, como chás, entre outras alternativas, pode ajudar a esconder uma doença que se espalha no universo feminino, a endometriose. Na busca de informações sobre a doença, encontramos 2 médicos que atuam em Linhares e têm presenciado este grande problema. Dr. Iulo César de Castro Alves, ginecologista e obstetra, e Bárbara de Castro Alves, que tem a mesma especialidade. Pai e filha unidos na luta contra a endometriose. Mas afinal, o que é esta doença?
A endometriose é uma doença inflamatória pélvica caracterizada pela implantação de células do endométrio, que esse endométrio é aquela camada interna do útero, e essas células elas se implantam em outra região fora do útero, por exemplo, na cavidade pélvica, ovário, trompa, intestino, bexiga, causando aí uma reação inflamatória importante, levando uma série de problemas como dores, nódulos endometrióticos, cistos de ovário, até mesmo obstrução das trompas. É muito importante tratar o quanto antes essa doença, que pode comprometer o projeto de ter filhos. Para a doutora Bárbara, o que se constata é a falta de informação sobre o problema. Sem dúvida, as pacientes elas chegam no consultório já com uma dor pélvica de longa data, uma dor progressiva, e que na maioria das vezes os outros médicos chegam e falam que é normal, que cólica menstrual é normal, não maldam o diagnóstico, né? Então essa doença ela vem progredindo e ela já chega numa fase um pouquinho mais avançada. Isso é ruim para o paciente. O desafio de combater a endometriose ganhou reforço em Linhares. Iulo Césare e Bárbara de Castro se juntaram a Cláudio Crispi, médico ginecologista, obstetra e presidente do Instituto Crispi de Cirurgias Minimamente Invasivas, um projeto inovador neste tratamento que tem mudado a história de muitas mulheres em todo o Brasil. O Dr. Cláudio coordena uma campanha nacional de combate à doença. Quando nós começamos, as pessoas não tinham ouvido falar nem do nome da endometriose. A endometriose era uma desconhecida, apesar de já ser estarrecedora em termos da sua ação devastadora sobre as mulheres. E ao longo desses anos, desses 22 anos de campanha, nós estabelecemos então contatos em todo o país, aonde hoje nós realizamos em praticamente todos os estados mutirões de cirurgias e eventos científicos esclarecendo aos médicos locais de como se deve fazer o diagnóstico. O presidente do Instituto afirma que, sobre a endometriose, o diagnóstico ficou mais fácil. Porque as pessoas entenderam que para fazer o diagnóstico basta escutar o paciente, né? Entender que determinados conceitos do que era considerado normal não era. Se dizia para ela, né? Olha, a senhora fica tranquila, porque quando a senhora casar isso passa, né? Ou quando começar a ter vida sexual isso passa. Então, assim, eram muitos conceitos errados e que, na verdade, isso já era um início da endometriose. O médico veio a Linhares com o intuito de realizar uma cirurgia dentro da nova técnica, inovadora e minimamente invasiva, que nos permite ver melhor, ser mais preciso, né? E com isso controlar o dano em nervos e em estruturas vizinhas de onde nós queremos tratar. Essa cirurgia evoluiu a laparoscopia para a cirurgia laparoscopia assistida por robô, que é, então, um passo evolutivo aonde nós conseguimos ainda mais controle de dano, ainda menos invasibilidade, né? E mais resolutividade pela precisão que nós conseguimos com essas técnicas. A cirurgia feita na cidade foi realizada com sucesso em uma paciente moradora de Linhares que não teve o nome divulgado. O procedimento realizado pelos médicos Dr. Iulo, doutora Bárbara e Cláudio Crispi se tornou eficaz e marca um novo tempo nesse tipo de tratamento. Não se conforme com o diagnóstico de que tudo é normal, né? Você que tem dor, você que tem cólica menstrual, que é uma cólica que está piorando, que na hora que tem a sua relação sexual sente dor, principalmente dor no fundo da vagina ou dor ao evacuar, não se conforme com o diagnóstico de que isso tem que ser aceitável. Busque ajuda de quem vai lhe escutar, de quem vai lhe entender, porque você pode estar com endometriose. E sendo a endometriose uma doença que piora sempre, você não pode atrasar muito o seu diagnóstico, senão você vai ser fadada a um tratamento cirúrgico também. Bacana, né? A ciência sempre trazendo novidades,
melhorando a vida das mulheres aí nesse caso da endometriose. Que bom. Por hoje é só. De Linhares, a gente segue para São Mateus com mais destaques da nossa região. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus do Link Espírito Santo. Moradores no meio de uma briga que não é deles. O tráfico impõe regras e desafia a polícia. Os números não mentem. A onda de violência no município de São Mateus já causou 31 mortes desde o início deste ano. A maioria dos crimes está associada ao tráfico de drogas. Somente as brigas entre gangues e rivais causaram mais de 20 homicídios. Na maioria desses bairros impera a lei do silêncio. Temendo represálias, os moradores não denunciam os criminosos, que chegam a exibir armas em plena luz do dia, não se importando com quem passa nas ruas. Na zona rural, também impera a lei do silêncio. Na tarde desta quarta-feira, um ex-presidiário foi morto dentro de casa. Ele estava há 30 dias em liberdade. Parentes contaram para os policiais que a vítima teria envolvimento com vários crimes praticados na região. A perícia da Polícia Civil constatou uma perfuração atrás da orelha da vítima. No local, não foi encontrado nenhum objeto que pudesse identificar a arma usada no crime. Ainda, segundo a perícia, o local estava preservado sem sinais de resistência à ação. Os casos estão sendo acompanhados pela 18ª Delegacia de Polícia Civil em São Mateus. Contrato milionário, serviços de péssima qualidade. Vereadores de São Mateus exigem do prefeito municipal rigor em relação à empresa que faz o tapa-buracos da cidade. Vereadores de São Mateus questionam a prefeitura por causa dos serviços de tapa-buracos que deveria ser feito com asfalto quente. A empresa responsável utiliza asfalto frio, o que, segundo os vereadores, não resolve o problema. Os buracos reaparecem após as chuvas e cada vez maiores. Uma das avenidas que dá acesso a mais de 5 bairros, a Dom José Dalvide, está recheada de buracos, que se transformaram em crateras. Pelo menos, segundo as denúncias, a empresa de tapa-buracos atuou mais de 5 vezes sem resolver o problema. A empresa responsável para efetuar esses serviços é alvo de investigação de uma CPI, aberta na última terça-feira pela Câmara de Vereadores. Nas denúncias, a GSF teria apresentado documentos falsos para manter o contrato com a Prefeitura de mais de R$239 mil mensal. E esses foram os nossos destaques de hoje. Mais notícias de São Mateus e região no rsim.com.br. Hoje é comemorado o Dia do Índio. No município de Aracruz, no litoral norte, existem 12 aldeias que abrigam cerca de 3.700 índios. A região é habitada pelos tupiniquins, que devido ao contato com a sociedade, perderam algumas de suas características, porém mantiveram os grupos culturais como referência da sua cultura. Para o cacique da aldeia Caieiras Velha, o dia de hoje tem como objetivo resgatar as tradições e homenagear os povos indígenas. Ele aproveitou para pedir que os direitos dos índios sejam respeitados. O nosso povo se encontra numa dificuldade muito grande, porque nós temos hoje nosso governante e não nos está nos atendendo conforme nós precisamos. Nós temos aí muitas terras paradas, porque cadê o apoio do governo federal sobre o nosso povo? Nós estamos com problema na questão de saúde, há uma demanda muito grande, o nosso povo vem sofrendo cada dia que passa. Então, às vezes, nós partimos para a luta e somos reconhecidos, às vezes, aí para fora como um povo baderneiro, um povo, às vezes, que briga, mas nós estamos brigando pelos nossos direitos. Então, hoje, por exemplo, comemorando nossa data especial, é realmente para fortalecer, para mostrar para as autoridades aí fora que nós somos um povo que necessita desse apoio. Nós estamos aqui sofrendo, por falta, às vezes, de um atendimento melhor por parte da FUNAI, por parte, às vezes, do próprio Estado, que eu não vejo o Estado, às vezes, se aproximando mais da gente.
né? Nosso povo está precisando desse apoio, porque nós somos daqui desse território e queremos esse apoio. Na aldeia de Caieiras Velha, localizada no distrito de Santa Cruz, na rodovia S-456, tiveram apresentações de danças e músicas com trajes típicos, além de vendas de comidas e artesanato produzido pela comunidade indígena. Essa professora destaca a importância dos índios para a nossa cultura. Eu acho muito importante nessa data, 19 de abril, Dia do Índio, onde nós todos resgatamos nossas culturas. E eu acho muito importante, todos aqui, no momento, reunidos, prestigiando, essa festa tão especial para todos nós. Olá, boa noite. Os motoristas e cobradores da empresa responsável pelo transporte coletivo em Cachoeiro cruzaram os braços na tarde desta quarta-feira. O motivo da paralisação, segundo funcionários que não quiseram gravar a entrevista, é por causa do atraso no pagamento do salário no mês de março. Por volta das 4 horas da tarde, os ônibus foram estacionados na linha vermelha. Motoristas e cobradores cruzaram os braços. O trânsito ficou em meia pista. Não demorou para se formar uma grande fila de veículos. Segundo o presidente do Sindicato dos Motoristas de Cachoeiro de Itapemirim, Elias Spoladori, a manifestação não foi planejada. Em relação a essa manifestação, a gente não fala uma paralisação porque não houve a organização por parte do sindicato. A gente entende que foi ali uma manifestação dos funcionários devido a uma informação que chegaram para eles, relativo ao adiantamento salarial que deveria ter sido pago no dia 22 de março, que estaria iniciando ainda o pagamento a partir de sábado, somente para os cobradores. As pessoas que estavam trabalhando, os funcionários que estavam trabalhando ontem na parte da tarde, ficaram chateados e resolveram, de cabeça quente, ali fazer essa manifestação ali. Além dos passageiros e sindicato, a interrupção surpreendeu também a empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade. Assim que nós soubemos que essa paralisação estava ocorrendo no centro da cidade, nós se deslocamos daqui da sede da empresa, fomos em conta ao trabalhador, pedimos que eles levassem aqueles passageiros que ficaram a pé ali à tarde, pessoas que trabalharam o dia inteiro, pessoas que precisavam ir para a faculdade. Pedimos que levassem eles até o destino, mas os funcionários se recusaram a fazer. Nós perguntamos qual o motivo da paralisação, também ninguém respondia. O que nós ficamos ouvindo de terceiros era que queriam uma reivindicação para saber quando que ia sair o pagamento. Mas isso nós já tínhamos colocado essa previsão, que o pagamento seria a partir desse sábado. Agora nós estaríamos regularizando o pagamento do mês de março. Segundo o sindicato, assim que tomaram conhecimento da suspensão dos serviços por parte de motoristas e cobradores, foram ao local para negociação. No final das negociações, por volta de 9h30, 10 horas, se chegaram a um comum acordo, por parte a pedido dos funcionários, e a empresa veio atender, que seria uma das formas de pagamento dos salários que está em atraso. O gerente do consórcio Novo Trans nos informou que 95% da frota parou na tarde desta quarta-feira e o atraso no pagamento é por conta de problemas financeiros, devido à queda de receita por diversos fatores. Infelizmente, aqui em Cachoeiro, o que nós estamos vendo nos últimos anos é fechando empresas grandes e empresas pequenas. Com isso, a quantidade de passageiros diminuiu muito e a receita também vem diminuindo. E, por outro lado, os custos vêm aumentando. Então, os insumos aumentam a cada dia, principalmente o óleo diesel, o próprio salário do funcionário, e isso vem inviabilizando o serviço. E esse atraso de salário vem ocorrendo ultimamente devido a essa crise financeira que o país vem atravessando. Nos pontos, muita gente ficou sem saber como voltar para casa. Hoje, os coletivos voltaram a circular normalmente. Na noite de ontem, 2 ônibus foram depredados por passageiros insatisfeitos com a suspensão dos serviços, mas concordam com a atitude dos funcionários. Se não está recebendo pagamento em dia, está mais do que certo parar mesmo. Está muito certo, porque eles têm mais que pagar, porque os meninos trabalham muito. Eu acho certo, porque como é que a pessoa fica sem receber? Não tem como, Alguém ficou prejudicado, enfim. Não, claro que a população ficou prejudicada, mas, poxa, eles estão recebendo, Tem família, tem conta, Eu acho que fez o certo. Eu achei
Certíssimo. Mas e o pessoal que ficou no ponto de ônibus plantado esperando? A gente fica prejudicado, né? Mas a gente tem que pensar nos outros também. O que nós pedimos a eles é compreensão, que essa situação não é exclusividade do nosso grupo, que eles olhem as outras empresas, conversem com os outros funcionários, tenham compreensão, vamos trabalhar, vamos acreditar que nós vamos sair dessa situação. Eles retornaram ao trabalho, nós temos a previsão de começar a regularizar o salário agora no próximo sábado, frisando, gente, que o salário que está atrasado é o salário de março, que venceu no dia 6 de abril, hoje é dia 19, ou seja, são 13 dias de atraso, que nós temos previsão de começar a regularizar agora no próximo sábado e acreditamos na responsabilidade dos funcionários de continuarem trabalhando. De Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. O Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã e, como você já sabe, eu te espero, né? Record News, informação para você crescer.